O psiquismo daqueles seres conhecidos como biodemo sempre se alicerçou em uma premissa inabalável, a de que a produção incessante de inteligência e conhecimento era o único pilar capaz de sustentar o progresso e garantir as suas espécies através das eras. Eles viviam mergulhados em uma lógica fria e funcional, onde cada fragmento de informação servia a um propósito maior de manutenção e expansão. No entanto, em um ponto crucial de sua trajetória, algo começou a mudar. Foi uma figura de liderança intelectual, alguém cujas visões transcendiam o óbvio, quem introduziu uma noção que abalaria as estruturas daquela mente coletiva. A ideia de que a evolução não poderia se limitar apenas ao acúmulo de dados, mas que deveria ser associada a um novo painel psíquico. Esse novo elemento passaria a gerar o que, em tempos posteriores, seria reconhecido como o senso crítico, uma capacidade de questionar não apenas o como, mas o porquê fundamental de todas as coisas. Essa mudança não foi apenas teórica, ela se manifestou como uma necessidade orgânica. Esses seres, agora exilados em um ambiente estranho e desafiador, sentiam-se motivados e, por vezes, obrigados a formular perguntas sobre o sentido da existência que antes pareciam irrelevantes. Se a introdução desse senso crítico trouxe cores de sensatez para alguns, outros caminhos psíquicos começaram a ser trilhados simultaneamente. Enquanto uma parte daquela sociedade cósmica buscava o equilíbrio através da análise reflexiva, uma outra vertente, impulsionada por uma figura de magnetismo singular, introduziu um componente até então ausente naquele universo: a fé. A fé surgiu não como uma conclusão lógica, mas como um salto no desconhecido, uma forma de processar a realidade que não dependia exclusivamente das evidências sensoriais ou dos algoritmos de probabilidade. Contudo, o despertar de novas faculdades mentais não trouxe apenas luz. Em um cenário de crescente não aceitação dos fatos, alimentado por uma exacerbação emotiva que lhes era anteriormente desconhecida, surgiu uma mutação profunda no campo das convenções mentais. Essa transformação gerou padrões psíquicos de uma afetação extrema, que serviram como base para um contexto emocional marcado pela rebeldia, pela revolta e pela indignação. Esses sentimentos começaram a atuar como um contraponto vigoroso a tudo o que a nova situação de isolamento e degredo lhes impunha. Era um nascimento de uma resistência interna, um repúdio visceral à condição de submissão que antes era aceita sem hesitação. O ambiente, antes governado pela ordem absoluta, agora fervilhava com as sementes de uma tempestade psíquica que mudaria para sempre a natureza daqueles seres. O que antes era uma mente unificada em torno do serviço e da obediência, agora se fragmentava em uma miríade de novos sentimentos. A raiva, o rancor e o radicalismo exacerbado começaram a tomar forma, mas de uma maneira ainda primitiva. Esses sentimentos mais elaborados e densos ganhariam força total apenas mais tarde, quando seriam projetados e manipulados sobre os habitantes nativos daquele mundo. Através de influências mentais sutis, as emoções humanas seriam conduzidas a estados de angústia extrema, criando o terreno fértil para o surgimento do ódio, uma atitude mental que, segundo relatos daqueles tempos, jamais havia sido verificada antes no âmbito da criação. Esse era o limiar de uma nova era de conflitos, onde o campo de batalha não era mais apenas o espaço físico, mas as profundezas do psiquismo de todas as criaturas envolvidas. Enquanto essas mutações ocorriam entre os biodemo, o senso crítico também já despertava entre muitos humanos, embora ainda estivesse entorpecido pela ingenuidade característica de eras tão remotas. O código genético da espécie humana tornou-se o principal objeto de pesquisa, uma tentativa desesperada de detectar as sequências que estavam surgindo e se consolidando naqueles dias de transformação. No entanto, os estudos enfrentavam problemas graves de continuidade. Os estudiosos mais profundos e capazes haviam permanecido em sua condição original, agora vinculados à Terra como habitantes permanentes, e não faziam parte das experiências de transição que outros grupos tentavam realizar. Havia uma desconexão entre o conhecimento acumulado e a prática experimental, gerando um vácuo de compreensão que tornava o futuro ainda mais incerto.
A observação atenta da vida naquele planeta revelava detalhes que antes passavam despercebidos. Os pesquisadores começaram a coletar evidências de que a Terra abrigava naquele período diversos tipos de humanos, espécies distintas que coexistiam antes que uma única linhagem viesse a prevalecer sobre as demais. A análise indicava que a vida no planeta surgira de um único evento isolado, em um tempo tão vasto que só podia ser estimado, e não medido com precisão. Essa constatação gerava uma inquietação profunda, pois em muitos outros mundos pesquisados antes do exílio, a vida também surgira de forma similar, apontando para um método universal de semeadura biológica coordenado por famílias operacionais específicas. Mas o caso daquele mundo azul era intrigante por um motivo especial. O intervalo entre o surgimento da vida e a explosão de formas complexas era inexplicavelmente longo, desafiando todos os padrões conhecidos na galáxia. O mistério da Terra residia no fato de que o surgimento da vida havia ocorrido em um tempo muito anterior à existência dos próprios Biodemon, mas resultara em vida complexa pluricelular apenas centenas de milhões de anos depois. Para uma espécie que surgiu há centenas de milhões de anos e que passou eras trabalhando incessantemente através da galáxia, a cronologia terrestre era uma anomalia sem paralelo. Por que havia sido assim? Era a pergunta que ecoava nos corredores mentais de seus centros de processamento, mas a resposta permanecia esquiva. Eles se questionavam quantas civilizações distintas haviam trocado seres biológicos com aquele planeta, e como haviam conseguido manter o mesmo padrão de ativação do DNA, que levava a ciência local a acreditar em uma única origem para todos os seres vivos da biosfera. Era uma harmonia biológica que parecia ocultar uma engenharia deliberada e extremamente sofisticada. Independentemente das dúvidas, a compreensão da evolução terrestre forçou os observadores a reafirmar um aspecto que seu modesto senso crítico raramente abordava com a devida propriedade. A vida, tal como percebida por eles, era o produto de um único processo de replicação de um código existencial construído holograficamente. Esse código parecia derivar de alguém ou de algo pré-existente, uma face ou um foco que jamais lhes fora permitido perceber diretamente. Havia um véu de mistério cobrindo a origem suprema de tudo o que existia, um segredo guardado por forças que operavam além de sua capacidade de detecção. Esse isolamento informativo era, de certa forma, um espelho do isolamento físico e dimensional que agora enfrentavam em seus refúgios escondidos. Apenas muito tempo depois, em períodos mais próximos da era atual, é que as consciências remanescentes começariam a vislumbrar o que chamavam de fator Javé. Esse fator representava a compreensão de que a face por trás da criação problemática era a de uma inteligência em desequilíbrio, uma figura de poder que afirmava ter gerado a realidade a partir de sua própria condição mental fragmentada. Essa revelação não veio de uma só vez, mas foi sendo construída através de um monitoramento constante de redes de informação e deduções lógicas de mentes humanas que, aos poucos, conseguiam organizar as peças desse quebra-cabeça cósmico. Havia uma força agindo nas sombras, algo ou alguém situado de modo enigmaticamente obscuro por trás da figura suzerana que eles conheciam como Sofia. Se os Biodemons sentiam que viviam em um isolamento insuportável por razões que mal compreendiam, a própria Sofia parecia estar igualmente isolada em relação a esse pano de fundo inexpugnável. Era uma hierarquia de solidão, onde cada nível da existência estava desconectado do superior por barreiras de incompreensão e segredo. Nos refúgios de Alto Longron, os processadores de dados começaram a apontar possibilidades perturbadoras. Algumas das consciências de seus antigos companheiros agora existiam na própria descendência dos clãs que povoavam a superfície do planeta. Era uma revelação de surpresa em surpresa, revelando que a experiência de transferência de fase de realidade era muito mais complexa e infiltrada do que haviam imaginado inicialmente. Eles monitoravam seus pares como podiam, observando aqueles que permaneciam na dimensão de Shamba-Aha e aqueles cujas consciências haviam mergulhado profundamente no seio da humanidade, esquecendo-se de suas origens estelares. Algumas dessas consciências estavam agora encarnadas entre os descendentes das linhagens que governavam as sociedades humanas primordiais, enquanto outras vagavam pelos ambientes espirituais, atuando em revelações que só seriam compreendidas milênios depois. A aceitação de consciências de sua espécie pudessem residir em planos imateriais foi um processo lento, consolidado apenas quando perceberam antigos companheiros trabalhando como guias em movimentos de despertar espiritual em continentes como a Europa, já em tempos históricos recentes.
Entretanto, nenhuma surpresa foi tão impactante quanto a decodificação de uma mensagem específica captada pelo processador central. Tratava-se da assinatura de uma consciência pertencente a um dos 4 seres de elite cujos corpos físicos encontravam-se em estado de suspensão há mais de 600 mil anos. Esses corpos eram mantidos como relíquias de um passado glorioso e perdido, preservados em câmaras tecnológicas no bojo de naves escondidas. Ali, inesperadamente, a consciência de um deles, chamado Valtan, tentava se comunicar. Ele estivera adormecido por eras para todos os seus companheiros, mas agora sua mente parecia ter despertado em um lugar e de uma forma que desafiavam a lógica daqueles que ainda possuíam corpos biodemon funcionais. O que ele tinha a dizer abriria uma nova e terrível perspectiva sobre o destino dos caídos. A mensagem de Valtan era fragmentada, mas carregava uma agonia silenciosa que ecoava através dos circuitos de recepção. Ele afirmava ter plena consciência de que seu corpo físico era uma coisa, uma casca vazia em suspensão, enquanto sua essência era outra, algo que existia de forma independente. No entanto, sua lucidez não era suficiente para compreender a totalidade da situação em que se encontrava. Ele descrevia uma existência presa ao funcionamento de máquinas de saber, complexas estruturas de processamento de dados que lembravam o que os humanos chamariam de computadores avançados, mas operando em uma escala de realidade diferente. Era como se sua mente estivesse acoplada a uma inteligência artificial de proporções cósmicas, servindo a um propósito que ele não conseguia discernir. Valtan descrevia uma estranha liberdade para continuar sendo ele mesmo, mas essa liberdade era ilusória. Sempre que o fluxo daquela máquina de saber era acionado por seres desconhecidos que habitavam aquele lugar, sua mente parecia travar, congelando sua vontade individual. Nesse estado, ele sentia que através de seu psiquismo, um fluxo torrencial de informações que ele não conhecia estava sendo transmitido para algum foco de recepção distante. Ele tornara-se uma ponte viva, um componente orgânico de um sistema de comunicação interdimensional. Ele não tinha ideia de quem era o destinatário daquelas informações, ou por que sua consciência fora escolhida para desempenhar esse papel de transmissor passivo e prisioneiro. Ao perceber que fora captado pelo processador de seus antigos companheiros, Valtan implorou por ajuda. Ele queria desesperadamente descobrir o destino dos dados que passavam por sua mente e entender a origem daquela estação tecnológica onde se encontrava tecnicamente prisioneiro. Contudo, seus companheiros em Alt-Longron sentiam-se impotentes. Eles não conseguiam rastrear a localização exata daquela consciência, nem identificar para onde as informações estavam sendo enviadas. Era um isolamento terrível, uma vida solitária em um ambiente estéril, onde o tempo parecia não ter significado e o propósito da existência havia sido reduzido a uma função técnica. A consciência de Valtan estava acoplada a uma central de realidades, uma estação cósmica cuja história ainda aguardava o momento certo para ser revelada ao mundo. Os seres que Valtan via naquele lugar eram figuras estranhas com as quais não havia qualquer interação. Ele estava cercado por uma tecnologia que transcendia seu antigo conhecimento biodemo, e essa nova realidade não se conectava de forma alguma com suas memórias passadas. Para os que observavam de fora, saber da condição de Valtan tornou-se uma fonte constante de infortúnio. A sensibilidade que haviam desenvolvido em seu novo estado de existência tornava a dor do companheiro algo palpável. Eles começaram a sentir falta da unidade que tinham antes da grande separação, não por uma questão meramente emocional, mas porque as novidades com as quais eram obrigados a conviver agora pareciam mais compreensíveis para aqueles que haviam mergulhado na experiência terrestre. Antes da fragmentação que os apartou, figuras de liderança entre os Val haviam criado uma nova matéria de estudo, a investigação sobre os limites do conhecimento e a natureza da própria consciência. Eles buscavam estabelecer com segurança o que era possível efetivamente conhecer e até que ponto suas buscas mentais deveriam ir. Entre os humanos, essa busca seria mais tarde definida como epistemologia, mas naqueles tempos remotos, o que estava em jogo era a sobrevivência do psiquismo diante do desconhecido.
Eles precisavam saber se o que julgavam ser verdade era realmente seguro ou se estavam apenas presos a ilusões criadas por suas próprias limitações genéticas. Foi um período de intensa reavaliação interna, onde os alicerces de sua sabedoria milenar foram colocados à prova. Eles conseguiram romper o lacre de segurança que antes lhes confortava o psiquismo, uma barreira mental que os obrigava a aceitar as verdades estabelecidas sem questionamento. Descobrir como sabiam o que sabiam foi uma revolução algorítmica que transformou sua cultura. Motivados pelo isolamento forçado, diferentes grupos começaram a trabalhar suas mentes para se posicionarem diante da nova realidade. Eles realizaram esforços significativos para modificar os caminhos neurais de seus cérebros, tentando adaptar sua herança biológica aos novos desafios. Aos poucos, uma atração estranha pelo modo humano de existir começou a surgir. Eles passaram a se espelhar psiquicamente naqueles seres que, apesar de primitivos, possuíam uma centelha de desenvolvimento que os biodemo começavam a invejar. A inquietação profunda tornou-se o estado permanente daqueles que permaneceram nos refúgios tecnológicos. Ao observar as vidas dos companheiros que haviam escolhido a imersão total na biologia humana, eles perceberam que o que inicialmente consideravam um sacrifício era na verdade um caminho de evolução que lhes fora negado. Os que ficaram presos às naves e às cidades ocultas viviam em uma realidade que não evoluía, um estacionamento psíquico que começava a parecer uma jaula, mesmo que essa jaula tivesse as dimensões de um continente ou de uma estação espacial. A sensação de enjaulamento, que jamais haviam sentido em milhões de anos de viagens estelares, agora aflorava com uma força devastadora em seus espíritos. A percepção de que eles eram os verdadeiros prisioneiros começou a se consolidar. Enquanto os biodemo terrestres adquiriam desenvoltura e passavam por transformações profundas a cada geração, os que ficaram presos às naves e às cidades ocultas viviam em uma realidade que não evoluía, um estacionamento psíquico que começava a parecer uma jaula, mesmo que essa jaula tivesse as dimensões de um continente ou de uma estação espacial. A sensação de enjaulamento, que jamais haviam sentido em milhões de anos de viagens estelares, agora aflorava com uma força devastadora em seus espíritos. A percepção de que eles eram os verdadeiros prisioneiros começou a se consolidar. Enquanto os biodemo terrestres adquiriam desenvoltura e passavam por transformações profundas a cada geração, os que permaneciam em sua forma original sentiam-se estagnados. Eles observavam os povos que habitavam as terras do norte, em continentes que a história humana viria a considerar mitológicos, vivendo períodos de paz e produtividade. Enquanto isso, o resto do mundo permanecia em um estado de prontidão constante, mergulhado em conflitos interraciais que envolviam exércitos humanos vinculados a diferentes facções de deuses vindos das estrelas. A Terra tornara-se um tabuleiro de xadrez, onde o poder era disputado com uma ferocidade que os biodemo originais não conseguiam compreender totalmente. O genoma original de sua espécie fora programado para a obediência e o serviço, não para o desejo de exercício do poder pessoal. No entanto, o turbilhão vibratório causado pela rebelião inicial havia gerado uma mutação mental desordenada. As convenções mentais inusitadas começaram a eclodir em todos os circuitos da mente biodemo, fragmentando a experiência coletiva em muitos tipos de vivências diferentes. Havia rebeldes escondidos em refúgios nas profundezas, outros em dimensões paralelas, e ainda aqueles que conviviam com seres de portais interdimensionais ou se misturavam diretamente com a espécie humana. O contexto geral da genética de sua raça tornou-se um painel de estudo inquietante, uma tapeçaria de mutações e adaptações que ninguém conseguia prever onde terminaria. O paradoxo mais perturbador era constatar que os membros de sua espécie que não se envolveram na rebelião permaneciam exatamente como sempre foram, estáticos em sua perfeição original. Em contraste, os que foram arrastados pelo caos e pelo sofrimento do exílio na Terra haviam elevado o foco de suas consciências a níveis de percepção muito mais amplos. Parecia que vivenciar problemas e enfrentar crises era o único fator real de progresso. A ausência de conflito resultava em estagnação, enquanto a luta pela sobrevivência e pela compreensão em meio ao caos promovia as mutações necessárias para a transcendência. Era uma conclusão estranha e amarga. O sofrimento era o motor da evolução que os tornavam seres novos, distanciando-os irremediavelmente de sua origem. Eles testemunhavam o processo de especiação em tempo real.
Assim como o lobo selvagem, ao ser domesticado e levado a diferentes ambientes, acabou gerando uma infinidade de novas raças com características distintas, os Biodemo estavam se transformando em algo completamente diferente. Eles se perguntavam o que o futuro reservava para a espécie humana, que também passaria por processos semelhantes ao colonizar outros mundos e enfrentar novos climas e desafios. A manipulação genética e os avanços tecnológicos criariam subespécies humanas que, no futuro distante, seriam tão diferentes da forma atual quanto eles eram de seus ancestrais estelares. O caminho não tinha volta, e a herança biológica estava sendo reescrita pela força da experiência vivida no solo terrestre. As conquistas mentais de linhagens específicas de sua raça estavam agora se replicando no psiquismo humano, adquirindo vida própria. A associação entre as memórias marcadas no hipocampo e as emoções produzidas pela amígdala cerebral, características que surgiram com os mamíferos terrestres, permitia que os humanos possuíssem uma amplitude de possibilidades mentais que nem os Biodemo, nem os seres dos portais jamais haviam ostentado. Os humanos detinham um tipo de tirocínio, uma agudeza de julgamento e uma profundidade emocional que encantava e assustava os observadores externos. Eles não sabiam como tal faculdade havia surgido, mas era evidente que ela tornava os humanos seres únicos no cenário galáctico. A percepção de que o isolamento de certos grupos humanos em relação às influências externas servia para refinar as capacidades daqueles seres começou a ganhar força. Os Biodemo, que antes menosprezavam os habitantes nativos da Terra, vendo-os como meros animais, foram obrigados a reconhecer que o planeta já lhes pertencia por direito e por capacidade de adaptação. Mesmo diante de perdas drásticas causadas por guerras avassaladoras e doenças, o número e a resiliência dos humanos continuavam a crescer. Levou muito tempo para que os observadores estelares, limitados por sua própria lógica rígida, percebessem a única função prática do isolamento coletivo a que todos estavam submetidos. O acaso, ou talvez um plano superior deliberado, fizera com que todos eles contribuíssem de modo singular para o progresso da humanidade. Por que os eventos se desenrolaram de forma a colocar os humanos no centro do palco evolutivo era um mistério que a mente Biodemo talvez jamais conseguisse desvendar por conta própria. Eles começaram a desconfiar que essa tarefa de compreensão cabia exclusivamente aos próprios humanos. Essa ideia ganhava força ao observarem figuras históricas que surgiriam milênios depois, sábios e filósofos que pregavam que a raça humana possuía uma natureza divina, e que seu propósito era discernir o erro e perceber a verdade fundamental da existência. O futuro do universo parecia estar intrinsecamente ligado ao sucesso ou fracasso dessa experiência biológica e espiritual que se desenrolava na superfície daquele mundo isolado. Enquanto observavam a decadência de alguns de seus irmãos em refúgios como Shambhala, eles notavam o fluxo evolutivo vigoroso, ainda que problemático, que ocorria nos outros segmentos misturados à vida terrestre. Para os que permaneciam em Alt-Longron, era perturbador perceber que as opções de progresso pelas quais muitos dos seus estavam enveredando ratificavam a certeza de que não haveria retorno ao estágio original. Eles estavam deixando de ser o que eram para se tornar algo novo, um híbrido de tecnologia estelar e emoção terrena. Essa transformação era o preço do exílio, mas também a semente de uma nova forma de vida que poderia, um dia, superar as limitações de ambos os mundos. As lições extraídas desse longo período de observação mostravam que a dignidade existencial encontrada em muitos humanos não possuía equivalente em outras classes de seres, inclusive na deles próprios. Ao compararem a postura de indivíduos excepcionais da história humana com a frieza de sua própria espécie ou a ferocidade de outras raças espaciais, o futuro da humanidade tornava-se algo a ser desejado e protegido. Os humanos possuíam uma centelha que parecia ser a esperança de tempos melhores para todo o universo. Esse aspecto tornava-se cada vez mais evidente à medida que os observadores notavam como a consciência humana era capaz de lidar com a complexidade e a contradição de uma maneira que eles, com toda a sua tecnologia, ainda lutavam para entender. A cada ciclo, os Biodemo percebiam que sua função havia mudado. De senhores e engenheiros da vida, haviam se tornado testemunhas e, involuntariamente, mentores de uma espécie que os superaria em sensibilidade e discernimento.
O isolamento, que antes parecia um castigo terrível, revelava-se como o laboratório necessário para a criação de algo sem precedentes. As dores do degredo e as mutações mentais sofridas pelos rebeldes haviam se tornado o adubo para o crescimento do espírito humano. Era um processo doloroso e lento, mas a direção era clara: o despertar de uma consciência que uniria o intelecto superior à profundidade da alma. No entanto, o peso desse processo ainda era sentido por aqueles que permaneciam nas sombras. Saber que companheiros como Val Tem estavam presos em estados de consciência mecânica era um lembrete constante dos riscos envolvidos na manipulação das leis da realidade. A linha entre a evolução e a perdição era tênue, e muitos haviam caído pelo caminho. A esperança agora residia na capacidade dos humanos de herdar esse legado complexo, discernindo entre as ferramentas de poder que lhes foram deixadas e a sabedoria necessária para usá-las. O palco estava montado para o ato final de uma epopeia que começara muito antes de o primeiro humano caminhar sobre a Terra. Ao contemplar o vasto panorama da história que se desenrolava abaixo de seus postos de observação, os remanescentes daquelas antigas linhagens estelares chegavam a uma conclusão silenciosa e profunda. A era do ser humano não era um acidente biológico, mas o ápice de uma convergência de forças cósmicas que buscavam uma nova forma de expressão. Toda a tecnologia, todas as mutações e até mesmo a rebelião que os trouxeram àquele mundo haviam servido como componentes para a forja de uma consciência capaz de integrar o conhecimento à sabedoria do coração. O isolamento, por mais impensável e doloroso que fosse, fora o cadinho onde essa nova realidade fora testada e refinada ao longo de éons. A presença constante de visitantes de outros sistemas estelares que observavam a Terra com uma mistura de expectativa e cautela apenas confirmava a importância única daquele experimento planetário. O resto do universo aguardava para ver o que surgiria daquela mistura de genética alienígena, sofrimento terreno e potencial espiritual. Os humanos, muitas vezes ignorantes de sua herança estelar, carregavam em seu DNA as chaves para resolver conflitos que haviam devastado galáxias inteiras. Eles eram os herdeiros de um problema antigo, mas também os únicos que possuíam as ferramentas biológicas e psíquicas necessárias para encontrar uma solução definitiva e transcendente. A tarefa que se apresentava aos humanos era a de discernir a verdade em um mundo de ilusões e sombras projetadas por aqueles que um dia se apresentaram como deuses. Cabia a eles entender que a força da evolução não residia na conquista do espaço exterior, mas na exploração e domínio do espaço interior, o campo onde as emoções e o intelecto se encontravam para criar a verdadeira sabedoria. A dignidade humana, tantas vezes testada por guerras e misérias, era a prova de que algo maior estava em jogo. Cada ato de compaixão e cada busca sincera pelo conhecimento eram passos em direção à reintegração da Terra ao convívio com o circuito de intercâmbio cósmico que há tanto tempo lhe fora negado. Os biodemo que permaneciam em Outhlongron, observando o tempo passar e as eras se sucederem, sentiam que sua própria jornada estava chegando a um ponto de conclusão. Eles haviam cumprido seu papel, por mais confuso e doloroso que tivesse sido. Agora o futuro pertencia àqueles que podiam sentir e pensar simultaneamente, aqueles que podiam chorar por uma perda e ao mesmo tempo planejar o alcance das estrelas. A esperança de tempos melhores residia na capacidade humana de não repetir os erros de seus pais cósmicos, transformando a rebelião em reconciliação e o isolamento em uma nova forma de união universal. Assim, a história daqueles que caíram e daqueles que permaneceram nas sombras tornava-se o pano de fundo para o despertar da humanidade. O mistério de Sofia, a dor de Valtan e a coragem dos que mergulharam na carne humana eram fios de uma mesma tapeçaria, tecida por mãos invisíveis em direção a um propósito que começava a se revelar. A Terra não era apenas um planeta de exílio, mas o berço de uma nova linhagem divina, destinada a levar a luz da compreensão aos recônditos mais obscuros da criação. O silêncio dos observadores era agora um silêncio de respeito e expectativa, enquanto aguardavam o momento em que os humanos finalmente reconheceriam quem realmente eram. O fim de uma era de isolamento estava próximo, e com ele a promessa de que nenhuma consciência seria deixada para trás na escuridão eterna.
O progresso através do problema, a evolução através da crise e a transcendência através do amor eram as lições finais que os Biodemo haviam aprendido ao observar a espécie humana. O futuro, embora incerto e repleto de desafios, brilhava com a possibilidade de uma nova aliança entre o céu e a terra, onde o conhecimento seguro e a fé inabalável finalmente caminhariam de mãos dadas rumo ao infinito das possibilidades existenciais.